possa se falar no nosso coração de maneira sobrenatural. Desde já, Deus amado, queremos repreender todo mover contrário à Tua palavra nessa noite. Tudo que não presta, Deus amado, não provém de Ti, Senhor. Pai, usa com sabedoria e entendimento, assim como o Senhor tem usado. E nessa noite nós abençoamos para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda a Deus pela vida do nosso irmão. Toma o seu lugar, querido, pode sentar. Amém? Quem trouxe a espada do Senhor aí? Nós abrimos em Êxodo. Êxodo, capítulo 12, versículo 29 ao 33. Vamos deixar a Bíblia aberta e vamos acompanhar. Êxodo. Eu vou resumir rapidamente aqui para vocês o que está escrito aí. Amém, queridos? E à meia-noite, o Senhor destruiu todos os primeiros filhos da terra do Egito. Amém? Não escapou nenhum. Desde o filho mais velho de Faraó, que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo que estava preso no porão. Eu estou resumindo, viu? Também morreram todas as primeiras crias dos animais. E todo mundo naquela noite se levantou aflito. Dá mais retorno, por favor. Só. Graças a Deus. Todos levantaram aflitos naquela noite. O faraó, ou o rei, como é chamado, mas é faraó, os oficiais e todo o Egito. Todo o Egito. Porque naquela noite, meia-noite, não havia uma residência sequer que não houvesse um morto. Amém, irmãos? Amém? O que aconteceu naquela noite? O rei mandou dizer a Moisés e a Arão: aprovem rápido, saiam do Egito, você e todos os israelitas vão servir ao seu Senhor, como vocês pediram. Podem levar seus cabritos, seus animais, suas ovelhas, seu gado. Vão embora e me abençoem. Está escrito na palavra do Senhor aí. Amém? Naquela noite os egípcios estavam todos desesperados. E segundo a palavra está escrito aqui que eles gritavam: todos vamos morrer. Porque naquela noite foi uma noite de maior tristeza para aquele povo. Foi triste perder o primogênito ou o mais velho de cada família. Os irmãos sabem que eu gosto muito de ministrar sobre família. Então nesse texto nós vamos falar um pouco sobre família também. Amém, queridos? Êxodo. Qual seria a palavra-chave para o tema aqui nesta noite? Êxodo. Muitos de vocês vão falar saída. Muitos de vocês vão falar libertação. Mas nesse estudo que eu fiz aqui, eu coloquei desobediência. Desobediência. Nós podemos dizer que o livro de Gênesis aqui, o primeiro livro, seria a história de uma família. É a história de uma família. E Êxodo é a história de várias famílias reunidas se tornando uma nação. Amém? Eu sei que vários de vocês têm assistido, estão perdendo o capítulo hoje dos 10 mandamentos. E antes de entrar aqui, eu sei que o pensamento vai talvez nessa novela. São 80 milhões de pessoas assistindo. 80 milhões para o Brasil são muitos. Amém? Então não confundam aqui. Antes de entrar no nosso tema aqui, vamos passar um pouquinho para a história geral. Geografia geral, história do Egito. Nefertari nunca conheceu Moisés, amém, queridos? Nunca conheceu Moisés. Quando Moisés nasceu, Nefertari já havia morrido. Nefertari morreu com 44 anos,
teve 4 filhos homens, 2 filhas mulheres. Tá bom? O rei realmente, certas bíblias não citam o faraó como Ramsés II, como Ramsés. Essa leitura aqui fala que é o faraó, mas cientificamente provado, etc., pode ser que seja o Ramsés II. Ramsés ou Ramsés II, tá? Apesar que na história egípcia, não é Bíblia não, tá? Na história egípcia fala que Ramsés II, na época que Moisés nasceu, ele estava com 90 anos. Quer dizer que possivelmente seja um filho dele ainda. Tacamon, alguma coisa. Tá? Vocês não confundirem o que está passando na TV, que é uma ficção. E segundo a história egípcia, que não é Bíblia, Nefertari Ramsés II foi o amor mais bonito que existiu na história do Egito. Inclusive isso é verdade. Está lá em Abu Santal, no Alto Egito, que tem as 2 estátuas de Nefertari e de Ramsés II. O amor mais lindo. Essa traição que está na novela aí, esse amor de Nefertari com Moisés, é ficção, não existe. Eu tive que explicar para alguns aí fora, não vou citar o nome, que estão acreditando naquilo, aquilo não existe. Foi criado para atrair a atenção, nossa atenção. Amém? Entenderam? Agora vamos passar a Bíblia. Estou falando de geografia geral. História do Egito. Agora vamos para a Bíblia, que é a história verdadeira, apesar de geografia geral, que cita o Egito e todos os seus faraós realmente é verdade. Aquilo aconteceu. Amém? Então vamos lá, vamos voltar aqui à palavra original aqui. Ó. Essa história aqui, contada nos livros escritos por Moisés, que é Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mostra que Deus não esqueceu da promessa feita a Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 1. De ti farei o quê? Uma grande nação. Nós vimos aqui na história, Deus descer e livrar o povo do Egito. Agora aqueles indivíduos e as famílias tinham se organizado em uma nação. Em uma nação. Deus iria lhe dar posteriormente leis pelas quais eles governassem, e levaria aquelas famílias para a terra prometida, a Nova Canaã. Bíblia. A palavra de Deus nos diz que aproximadamente 600 mil homens acima de 20 anos saíram do Egito naquela época. 600 mil. Sem contar as mulheres e as crianças, que na época não eram contadas. Somando tudo, aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram do Egito, a terra prometida. Você sabe o que é 3 milhões? É muita gente. Moisés à frente e Arão. É muita gente. 100 pessoas dá problema, imagina 3 milhões. Mas vamos continuar aqui, para vocês entenderem aonde que eu vou chegar. Famílias juntas, tornando-se uma nação. Famílias que deveriam viver em comunidade e fazer de outras famílias uma só comunhão. Foi isso que aconteceu? Não. Não aconteceu. Nós podemos ver na história escrita aqui dos Hebreus, que antes desse povo ser liberto da escravidão do Egito, o povo hebreu vivia numa empatia. Quer dizer o quê? Sabiam o que sentia uma família, sabiam o que sentia a outra família, ajudavam-se mutuamente, dividiam a água e o pão na escravidão do Egito. Porém, nós podemos perceber na história que depois de se tornarem livres, que seriam donos de uma terra prometida por Deus, ficaram egoístas. Egoístas. Eles viram todas as maravilhas que Deus fez, todas. Através de quem? Através de Moisés. Mas a palavra de Deus nos diz que assim que Moisés subiu para o Monte Sinai, isso depois da travessia do Mar Vermelho, depois que mandou o fogo separando a tropa de Faraó para atacar, etc, etc, muita coisa, maravilhas e maravilhas. O maná não faltava, o deserto é quente, vem a brisa, vem a nuvem, à noite também é muito frio o deserto, Deus aquecia com fogo. Mesmo assim, aquele povo duvidou de Deus. Mesmo assim, quando Moisés vai ao Monte Sinai, o que eles fizeram?
segundo a Bíblia, pegaram todo aquele ouro que os egípcios deram para eles saírem do Egito e fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Imagina só, depois de tudo que aconteceu, você já imaginou abrir um mar? Vocês viram ontem, quem viu? Fantástico, lindo. Só Deus para fazer aquilo. E mesmo assim aquele povo fez um bezerro de ouro e começou a adorá-lo, enquanto Moisés falava com Deus no Monte Sinai. A palavra de Deus nos conta lá em Êxodo 32, versículo 9 e 10, que Deus ficou indignado com aquele povo e iria destruir todos os hebreus, destruir 3 milhões de pessoas. Deus ia destruir. Leiam depois. Só não destruiu porque Moisés interferiu. Moisés implorou a Deus para que aquilo não acontecesse. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, não castigou o povo naquela época. E eu pergunto a vocês, família, como estão as nossas famílias nesses nossos dias atuais? Esse fato que aconteceu em 1246 antes de Cristo, quando os hebreus saíram do Egito. Nós estamos agora no ano 2015, mais de 2000 anos. Será que nós estamos com empatia com as nossas famílias? Será que nós hoje em dia nós estamos ajudando as famílias verdadeiramente? Ou será que são poucos que fazem isso? Será que você se preocupa com sua família que está na sua frente, na sua casa, o seu vizinho da esquerda, da direita? Ou será que você vive como nos Estados Unidos, que não conversa com ninguém? Ano 1246 a.C., nós estamos em 2015. Mudou alguma coisa nesse nosso mundo atual? Será que mudou alguma coisa? É tanto tempo. Eu acho que mudou, foi só o tempo. Meu modo de pensar. Nós podemos ver na mídia famílias sendo destruídas, pai matando filho, filho matando, batendo, vó matando neto. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não. Irmãos, nós precisamos ser solidários uns com os outros. Solidários. Mas nós não somos assim. Nós estamos igual a esse povo, egoísta, invejosos, mentirosos, caluniadores, invejosos, que é a palavra mais pesada. Eu penso, é um modo de pensar. E nós, em 2015, não mudamos muita coisa desse povo que saiu do Egito, que são os hebreus. Amém, queridos? Estão entendendo? Amém? Vamos continuar. Aqueles hebreus, quando eles saíram do Egito, eles ficaram egoístas, igual eu falei, ficaram sem amor, passaram a roubar, mentir, matar, fraudar uns aos outros. E isso tudo com Moisés à frente. O bezerro de ouro foi um pouquinho antes. Podemos ver aqui, em Êxodo 32, versículo 33, o que Deus disse a Moisés. Sério, isso é sério. Riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Deus falando a Moisés. Deus colocou um anjo na frente daquele povo, mas no tempo certo, aquele povo seria castigado pelo seu erro. Vocês pensam que aquele bezerro de ouro ficou barato? Nós fazemos as coisas e nós esquecemos. Porém, Deus não esquece. Deus não esquece. Nós cometemos erros. Eu cometo erros, todos cometemos. E esquecemos. Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não viajou no meio daquele povo, porque a própria palavra diz que ele seria levado a destruir todos, pois eram rebeldes, desobedientes e teimosos. O povo que tinha visto, eles viram, nós não vimos as maravilhas de Deus. E Deus não foi com aquele povo, mandou um anjo, porque se Deus fosse, ele iria destruir aquele povo. Às vezes nós vemos uma novela linda e essas partes não são contadas. Não são contadas. Amados, nos dias atuais, nós, incluo eu, nós estamos brincando com Deus. Brincando com Deus. Brincando. Aquele
maravilhas. E nós, em 2015, nós temos um advogado. Seu sangue verteu na cruz por cada um que está aqui. Quem é o nosso advogado? Naquela época não tinha advogado. Naquela época Deus escolhia Moisés e falava com o povo. E Deus fala com cada um de nós agora nos dias atuais. Nós estamos vivendo na época da graça. Temos o advogado, temos o Espírito Santo de Deus, não é verdade? E mesmo assim, muitos de nós somos idênticos a esse povo hebreu. Idênticos. Em Êxodo capítulo 34, versículos 5 e 7 está escrito: o Senhor, Deus, estou falando de Deus aqui, desceu na coluna de nuvem perto de Moisés. Olha que maravilha! Deus desceu numa coluna de nuvem perto de Moisés. Perto. E depois passou à frente de Moisés. Olha que coisa linda! E declarou o sentido completo do nome dele. Isso é Deus e Moisés, face a face, lado a lado. Quem já ouviu alguém aí no mundo falar que Deus estava lado a lado com ele? Face a face com ele. Lado a lado. E Deus disse para Moisés: eu sou o Senhor, o Deus misericordioso, cheio de graça. Demoro para ficar irado. Olha, Deus ira. Mas o meu amor é grande, verdadeiro e constante. Eu, o Senhor, mostro o meu fiel amor até 1000 gerações de descendentes, perdoando as maldades dos pecados, mas não deixo sem castigo o culpado. Palavra de Deus. Mas não deixo sem castigo o culpado. Castigo as maldades dos pais, nos filhos, nos netos e até bisnetos. A palavra diz que Moisés, quando ouviu aquilo, prostrou-se, curvou-se, colocou seu rosto no pó e prestou culto a Deus. Deus falando com Moisés face a face. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele falou aquilo há mais de 2000 anos atrás. A palavra de Deus não muda. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Amém? Nós podemos ver aqui que na caminhada da terra de Canaã, o povo pecou em todo o seu deslocamento. Naquela maravilha que está lá não. Em todo o seu deslocamento, está lá em Números 13, versículo 31 em diante. Em todo o seu deslocamento, o pessoal pecou, não acreditou, foi desobediente, fraudou, mentiu, roubou. Famílias, famílias e famílias. Aqui são várias famílias unidas formando uma nação. 3 milhões aproximadamente, segundo a história. Viram as maravilhas e não creram. E não creram. A palavra de Deus diz, ela é em Números 13, versículo 31 em diante, que eles estavam chegando à terra prometida, chegando, aproximando. Aquele povo se rebelou contra Moisés e contra Arão. Eu falo povo, não é essa igrejinha, são 3 milhões aproximadamente. Depois de tudo que eles passaram, não passaram fome, não passaram sede, atravessaram o mar aberto, viram as 10 pragas no Egito, viram o primogênito ser morto. Aquele povo, quando estava próximo à terra prometida, se rebelou contra Moisés e Arão. Por quê? Com medo. Medo dos amalequitas que moravam próximo, dos jebuseus, dos heteus, dos cananeus, e segundo a palavra, numa terra de gigantes que era ali próximo. Chegando, eles amedrontaram. Arão, Moisés, como nós vamos para aquela terra? Nós seremos destruídos. Nós seremos escravos de novo, nossos filhos serão escravos. Nós não vamos. E queriam escolher um líder para voltar de novo para o Egito, ser escravo de novo do faraó. É a história que eles não contam na TV. Sabe o que aconteceu mais? Não foi só isso não. Aquele povo revoltado, 3 milhões, imagina só. A palavra nos conta que Josué, que era Oséias, Moisés transformou o nome de Oséias em Josué. Amém?
Josué Salvador. Oséias Salvador. Josué Deus o Salvador. Foi Moisés que mudou o nome. Está lá em Números 13, versículo 16. Depois vocês conferem lá. Vamos à história. Aquele povo revoltado, 3 milhões de pessoas. Josué e Caleb viram então Moisés e Arão de rosto no pó. Falaram com aquele povo: povo de Israel, o nosso Deus pode te levar à terra de Canaã. Ele pode tudo. Ele pode vencer os heteus, os jebuseus, os cananeus, os gigantes. E aquele povo fez o quê? Segundo a palavra, eles, retrocedendo um pouco, eles choraram a noite inteira. Sabe o que é 3 milhões de pessoas chorando a noite inteira? E gritando? Mas você não imagina, eles estavam lá, né? Clamando para o Senhor. Não, revoltados contra Deus. Revoltados contra Deus. Moisés e Arão viram aquilo, prostraram-se. Josué e Caleb viram aquilo e falaram: não, que isso, meus queridos? Nós vamos sim, Deus pode tudo. Vocês viram maravilhas que Ele fez, abriu o mar, e etc. Aí aquele povo, sabe o que eles fizeram? Ouviram Josué e Caleb? Pegaram pedras e apedrejaram Josué e Caleb. Apedrejaram. Nessa hora a palavra de Deus nos conta que Deus interferiu. A glória do Senhor apareceu naquele momento a Moisés, a palavra está escrita, e a todos os filhos de Israel. Imagina só, Deus teve que interferir. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Isso é Deus falando. Até quando esse povo me provocará? Quando crerão em mim depois de todas as maravilhas, de todos esses sinais que fiz no meio deles? E Deus fala aqui na palavra dele: ferirei 3 milhões de pessoas com pragas. Olha só, segunda vez que Deus vai destruir eles. Esse povo hebreu, não serão mais meus herdeiros. Moisés, você será meu herdeiro, você e toda a sua descendência, e mais forte ainda. Moisés concordou com aquilo? Poderia ter concordado. Não. Deus, olha só como Moisés falava com Deus face a face: Senhor, não faça isso, Senhor. Estou falando as minhas palavras, viu? Para vocês entenderem. Não faça isso, meu Deus. O que o faraó vai pensar do Senhor? O Senhor livrou esse povo do Egito, matou os primogênitos, várias pragas, atravessamos o Mar Vermelho, e o Senhor vai destruir o povo. O que o faraó vai pensar? Segundo a palavra de Deus, Deus perdoa novamente o povo hebreu. Não destruiu, perdoou de novo o povo hebreu. Está escrito aqui: Moisés interferiu novamente pelo povo, e Deus perdoa aquele povo. Mas, olha o que eu falei aqui agora: nós pecamos e esquecemos, mas Deus não esquece. Mas este povo se recusou a acreditar em mim. Isso é Deus falando ainda. Nenhum destes, eu estou citando toda hora o número aproximado, nenhum destes 3 milhões verá a terra prometida. Deus falando. Nenhum destes verá a terra prometida. Apenas meu servo Caleb e seus descendentes, Josué e seus descendentes, que no meio de 3 milhões de judeus, 2 pessoas apenas confiaram, acreditaram, viram as proezas do Senhor. 2 pessoas. Voltando a 2015, não sei quantos milhões nós temos na terra. Será que todos entrarão na nova Canaã? Aquele povo hebreu saiu do Egito para entrar na terra de Canaã. Nós estamos o quê? Preparados para entrar na nova Jerusalém? Receber o galardão, a coroa das mãos de Jesus Cristo, que fala a palavra? Você é meu filho, entra no meu reino, recebe o teu galardão. Será que nós, milhões que conhecem a palavra, será que nós estamos preparados para entrar na nossa nova Jerusalém? Aquele povo que entrar numa terra prometida. Nós vamos entrar no reino de Deus, amém? Amém? Então nós temos que estar preparados, queridos.
3 milhões, entraram 2 de suas descendências. Será que nós entraremos? Isso é coração de cada um que responde, né? O meu coração, o seu coração. É o que você faz. É o que você faz. E na hora que ele abriu o livro da vida, Rogério, por favor, Rogério, entre. O que tem em tuas mãos? O que você fez? Ah, Senhor, eu fiz isso. Rogério, receba a coroa do meu galardão. Você está no meu reino, Rogério. Agora, se chama outro nome, que eu não vou falar o nome, né? E você não fez nada. A palavra de Deus diz que apartai-vos de mim para o fogo do inferno. É a palavra. Às vezes nós vemos muita coisa bonita na TV e eles não falam a verdade, eles encobrem. É muito lindo, mas a verdade está aqui, ó, na palavra do Senhor. Essa é a verdade. Amém? Muitas pessoas estão acreditando naquilo. Tem muita coisa linda e verdadeira, mas tomem cuidado, tomem cuidado. Amém? O demônio está aqui para roubar e enganar e nos matar. Tomem cuidado. Vamos continuar aqui então. Deus falando que aquele povo, nenhum deles queria a terra prometida, só o servo Caleb e seus descendentes. E Deus fala, já que eles estão com tanto medo dos amalequitas, dos jebuseus, dos cananeus, leve este povo em direção ao deserto. Leve esse povo em direção ao Mar Vermelho. Eles chegaram próximo à terra prometida, ficaram com medo, fizeram essa presepada toda pedrejando, né? E não obedecendo. Deus simplesmente falou com Moisés: retornem. Leve eles de novo para os cananeus, para o deserto. Isso é Deus falando. E diga a eles, olha que Deus mandou Moisés dizer ao povo: o Senhor fará justamente aquilo que vocês têm medo. Todos vocês morrerão neste deserto. Olha só, nenhum de vocês que tem mais de 20 anos de idade, que se queixou contra mim, entrará na terra prometida. Isso é palavra de Deus. Só Caleb e Josué poderão entrar em sua descendência. E todos os jovens com menos de 20 anos. Os com mais de 20 anos que blasfemaram contra Deus não entraram na terra prometida. Está em Êxodo, depois vocês pesquisam. Não entraram. Está em Números 14, versículo 1 ao 33. Seus filhos serão levados com segurança à terra prometida. Isso é Deus falando, mas vocês não. Olha como é sério brincar com Deus. Deus falou a 3 milhões de pessoas: seus cadáveres cairão no deserto, andarão sem rumo 40 anos, até o último de vocês morrerem, como castigo a sua infidelidade. Eu sei que vocês estão acompanhando e estão perdendo, vão assistir mais tarde o vídeo. Nenhum daqueles entraram na terra prometida, só Josué, Caleb e seus descendentes. Todos morreram no deserto, ou foram exterminados pelos cananeus, pelos heteus, pelos jebuseus e pelos gigantes. Porque a partir da hora que eles viraram as costas, Deus não estava mais com aquele povo. É pesado, né? A gente fala assim, morreu 10 pessoas, 20, 3 milhões.